Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Há 2000 anos, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte da série Romances de Emmanuel, que eu comecei com o Paulo Estevam, que foi o primeiro, porém depois eu fiz o Boa Nova, que não faz parte da série, mas é o que, segundo Chico Xavier, era o segundo livro preferido dele, já que Paulo Estevam seria o primeiro. E agora eu estou fazendo um Há 2000 anos, que conta o Emmanuel ditando a própria vida dele. Quando ali no ano 30, 31 da era cristã, ele era um senador romano, ele era Públio Lentulus, esse senador romano, então, que ele teve até um encontro direto com Jesus Cristo e estava ali mesmo ao lado de Pilatos na hora daquele momento em que ele dizia que lavava as mãos e que fez aquela troca com o ladrão para a crucificação, quando Cristo realmente foi mandado para a crucificação. Então ele passou ali nesse tempo ali se passa em Roma Antiga, é óbvio, na época dos Césares. A gente sabe que César é o título então do imperador, quer dizer o governador, quer dizer, e na época era o imperador. Então ele está aqui nesse momento. Ali ele era um senador romano, então pela linhagem, e os senadores não tinham mais o direito de estar interferindo nas decisões do imperador, porém eles tinham direitos administrativos, direitos políticos, e eles eram todos da linhagem do real. Talvez não real, não é essa palavra que cabe, mas daqueles que não era, nessa época então tinha a plebe, os pobres, os escravos e a parte rica. E como ele disse ali na abertura do livro também, quando ele faz aquela linda oração que ele traz aqui, que eu quero fazer só um pedacinho dessa aqui, para que a gente possa começar com as bênçãos de Jesus Cristo, para que eu possa ter mais fluência, facilidade para estar trazendo para vocês esse livro tão grandioso. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza. Exército de operários do teu Evangelho, nós nos movemos sob as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retire dos ombros a cruz luminosa e redentora, mas ajuda-nos a sentir, nos trabalhos de cada dia, a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Então aqui nós vimos bem isso. Ele, depois de ter participado ali com aquele Catilina, que foi aquele senador que na época dele, então, ele esteve ali atentando contra a República mesmo, e ele que teve ali do lado dele uma pessoa também chamada Plínio Lentulus, que deveria ser um antepassado do Plínio de agora, que está contando. Ele está contando isso, ele está tendo um sonho, é um sonho que ele teve, quando ele justifica para o amigo dele, Flamínio, por que é que ele está pensando em reencarnação. Eles estavam conversando sobre a doença da filha dele, uma menina de 7 anos, que os médicos achavam que tinha hanseníase. E a hanseníase, na época, era uma doença de pobre, era uma doença da plebe, não era uma doença dos ricos. Então, o Flamínio fica muito... diz que isso não é possível, e pergunta se ele ofereceu sacrifícios aos deuses, eles eram politeístas, para que a saúde da filha dele fosse resgatada. Ele disse que sim, porém ele disse que ele pensava que isso podia ser mais profundo, que a filha dele não fez nada nessa vida, ele não fez nada nessa vida, porém que ele teve uma conversa com o escravo do Flamínio, e esse escravo, que era indiano, falou a ele sobre a reencarnação. E o Flamínio disse não, que isso eram crenças sem fundamento deles, dos escravos, que não deveriam ter crédito para eles, que eram tão inteligentes. E aí ele disse que havia um sonho que ele teve, em que ele se viu ao lado então dessa pessoa que atentou contra a República, e que ele viu
que ele estava ali ajudando, ele era o braço direito dessa pessoa nas crueldades que ele fazia contra os outros. Inclusive ele separava pessoas, entes queridos, e de alguns inimigos ele mandava arrancar os olhos. A gente deve fazer bastante atenção a esses detalhes para entender a continuidade do livro. E aí então, ele depois de ter sido condenado pela justiça terrena, ele se vê então em um tribunal da justiça divina, onde ele é dito que ele vai voltar e que ele vai ter que ter muita renúncia e humildade. E aí no final ele estava contando essas coisas, esse sonho, ele estava com a voz altiva e a voz dele ia se tornando angustiada e dolorosa. Amargas emoções íntimas represavam-se-lhe no coração atormentado por incoercível desalento. Foi dessa forma que terminou o vídeo anterior. Então vamos continuar. Flamínio Severus ouvia-o com interesse e atenção, rebuscando o meio mais fácil de lhe desvanecer impressões tão penosas. Sentia ímpetos de desviar-lhe o curso dos pensamentos, arrancando-lhe o espírito daquele mundo de emoções impróprias da sua formação intelectual. Então, o Flamínio estava ouvindo todo aquele relato que a gente viu aí no vídeo anterior e estava com atenção, mas ele sentia vontade de desviar o curso do pensamento dele e arrancá-lo desse mundo de emoções impróprias para a formação intelectual dele. Ele não poderia estar pela formação dele, era um senador. Como é que ele podia estar, então, passando por essas emoções, sentindo que ele teria feito essas coisas? Apelando para a educação e para o orgulho dele. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia sopitar as próprias dúvidas íntimas em face daquele sonho, cuja nitidez e aspecto de realidade o deixaram aturdido. Ou seja, até mesmo o Flamínio, esse amigo que estava completamente determinado que reencarnação era coisa de pobre, era coisa da cabeça dos escravos, eram crenças dos escravos, que não tinha nenhuma verdade nisso, até ele estava aturdido com todas aquelas informações que o Públio, então, o senador, estava contando para ele desse sonho que ele teve, em que ele se viu em uma época passada, fazendo parte de um complô para a República, onde ele estava ali com o Catalinha, é esse o nome dele, é onde ele se viu na época de Catalina, o Sérgio, Lúcio Sérgio Catilina, desculpem, e na época então que ele atentou contra o Senado e ele foi parado só por Cícero. Então, ele compreendia que era necessário primeiro restabelecer sua própria fortaleza de ânimo. Então, o Flamínio, ele pensou em estar trazendo ele de volta para a realidade, chamá-lo e dizer, mas que isso, você é um senador, olha a sua educação, e chamar o orgulho dele, mas ele mesmo se sentiu aturdido e compreendeu que era necessário primeiro restabelecer a própria fortaleza de ânimo dele, entendendo que a lógica da brandura deveria ser o escudo de suas palavras para esclarecimento do amigo que ele mais considerava irmão. Foi assim que, pousando a mão esguia e branca nos seus ombros, perguntou com amável doçura: "E depois, que mais viste?" Públio Lentulus, sentindo-se compreendido, recobrou energias novas e continuou. Depois das exortações daquele juiz severo e venerando, não mais lobriguei o vulto de Lívia a meu lado, mas outras criaturas graciosas envolvidas em peplos que me pareciam de neve translúcida confortavam o meu coração com seus sorrisos acolhedores e bondosos. Ou seja, ali mostrando-se que a pessoa ela está sendo julgada, porque ela veio e meteu os pés pelas mãos aqui, mas ela não está sendo
não está tendo nenhum sentimento de antagonismo. Ah, você fez isso, você merece isso mesmo. Não, não é humano. O julgamento ali nos setores, o juiz venerando, como ele diz, ali do outro lado, depois que a gente passa, que a gente faz a passagem. Atendendo-lhes ao apelo carinhoso, senti que meu espírito regressava à terra. Observei Roma, que já não era bem a cidade do meu tempo. Um sopro de beleza estava reconstituindo sua parte antiga, porque notei a existência de novos circos, teatros suntuosos, termas elegantes e palácios encantadores, que meus olhos não haviam conhecido antes. Então, aqui ele deixando para que a gente entenda que então esse tempo não foi assim do dia para a noite. Ele teve aquele tempo que ele passou ali perdido no inferno mental dele, onde ele viu as vítimas dele clamando por justiça, onde ele sofreu tudo que a consciência dele estava trazendo de volta. Depois ele passou pelo julgamento, quer dizer, tudo isso leva, são muitos anos da nossa realidade, e assim como ele pôde, quando ele pôde voltar para rever Roma, voltar à Terra, então ele viu que muita coisa já havia sido modificada. Tive ocasião de ver meu pai entre os papiros e pergaminhos dele estudando os processos do Senado, tal qual se verifica hoje conosco. E depois de implorar a bênção dos deuses no altar doméstico de nossa casa, experimentei uma sensação de angústia no recesso de minha alma. Pareceu-me haver sofrido dolorosa comoção cerebral e fiquei atormentado numa vertigem indefinível. Não sei descrever literalmente o que se passou, mas despertei com febre alta. Como se aquela digressão do pensamento pelos mundos do Morfeu me houvessem trazido ao corpo dolorosa sensação de cansaço. Então, ele dizendo que talvez esse mergulho que ele fez na volta ali para o passado dele, que não era passado, que já tinha se tornado futuro, ali no que aconteceu enquanto ele estava do outro lado. Então ele se sentiu com febre alta, ele teve uma vertigem, como se isso tivesse trazido ao corpo dele dolorosa sensação de cansaço. Ignoro o teu julgamento em face desta confidência amargurada e penosa, mas desejaria me explicasses algo a respeito. Ou seja, ele confia tanto no amigo, no Flamínio, que ele tem as desconfianças dele com relação a que haja reencarnação, com relação a que a coisa aqui seja muito mais profunda do que haver uma plebe, um pessoal que sofre, um pessoal que é escravo, que serve, que só tem que pagar imposto ao imperador, e outros que já nascem na linhagem dos ricos. Ele desconfia que isso não seria realmente o certo, não seria o justo. Porém, ele tem toda essa desconfiança, cruza o caminho dele o escravo do Flamínio, que era indiano e que falou para ele sobre reencarnação, e agora vem esse sonho tão revelador, tão para despertar realmente, premonitório, mas ele vai pedir conselho para quem? Para o Flamínio. O Flamínio está em outro momento, ele ainda não chegou nesse momento desse despertar, pelo que a gente está vendo aqui. Então ele está desanimando, ele não está nessa subida vertical, ele ainda está ali na horizontal. E aí vamos ver o que é que ele pede para que ele explique a ele. Vamos ver então qual vai ser a resposta do Flamínio. Explicar-te? Obtemperou Flamínio, tentando imprimir à voz uma tonalidade de convicção energética. Bem sabes do respeito que me inspiram os álgores do templo, mas afinal o que te ocorreu não pode passar simplesmente de um sonho. E tu não ignoras como devemos temer a imaginação dentro de nossas perspectivas de homens práticos. Então aqui ele
mostrando energeticamente que ele sabia. Ele pedia, me explica, ele está explicando, ele sabia, gente, isso é a imaginação, e a gente não pode deixar que a imaginação nos guie nas nossas perspectivas de homens práticos que somos. Por sonharem excessivamente, os atenienses ilustres transformaram-se em escravos misérrimos, constituindo obrigação de nossa parte o reconhecimento da bondade dos deuses que nos concedem o senso da realidade necessário às nossas conquistas e triunfos. Seria lícito renunciasses ao amor de ti mesmo e à posição de tua família, tão somente levado pela fantasia? Ou seja, ele realmente pega todo esse sonho premonitório, esse sonho tão lúcido que ele teve, de despertar que ele teve, e joga ali no plano da fantasia, da imaginação, para ver realmente se ele desperta. E ele acredita, o Flamínio, então, porque se ele desperta o Públio, é o Flamínio falando, porque ele, Flamínio, não entende dessa forma. Ele, Flamínio, acredita que a realidade seja essa que ele está vivendo. Na linhagem dos senadores, escravo é escravo, pobre é pobre, pessoas que têm rancianice, a lepra, que como era chamado na época, é jogado no Vale dos Leprosos. Não existe aquela fraternidade que Jesus Cristo veio nos ensinar, e é nisso que ele acredita. E por isso ele dizendo, não pense, não vá para esse lado. Públio deixou que o amigo discorresse abundantemente sobre o assunto, recebendo-lhe as exortações e conselhos, mas depois, tomando-lhe as mãos generosas, exclamou angustiado: meu amigo, eu seria indigno da magnanimidade dos deuses se me deixasse conduzir ao sabor dos acontecimentos. Um simples sonho não me daria margem a tão dolorosas conjecturas, mas a verdade é que ainda não te disse tudo. Então ele ainda se apegando ali, ele tem mais uma parte que ele quer contar para ver se ele consegue, se o Flamínio dá uma luz para ele. Flamínio Severus franziu o sobrolho rematando: ainda não disseste tudo? Que significam estas afirmativas? No seu íntimo generoso, angustiosa dúvida fora já implantada com a descrição minuciosa daquele sonho impressionante e doloroso. E era com grande esforço que o coração fraternal dele trabalhava por ocultar ao amigo as penosas emoções que intimamente o atormentavam. Mas aqui a gente vendo que a sementinha foi plantada ali também no coração dele. A sementinha da dúvida, mas da dúvida da falta de clareza no positivo, para entender a realidade realmente. Públio, mudo, tomou-lhe do braço, conduzindo-o às galerias do tablino, localizado a um canto do peristilo, nas proximidades do altar doméstico, onde oficiavam os mais puros e mais santos afetos da família. Os dois amigos penetraram o escritório e a sala do arquivo com profundo sinal de respeitoso recolhimento. A um canto dispunham-se em ordem numerosos pergaminhos e papiros, enquanto nas galerias avultavam retratos de cera de antepassados e avoengos da família. Públio Lentulus tinha os olhos úmidos e a voz trêmula, como se profundas emoções o dominassem naquelas circunstâncias. Aproximando-se de uma imagem de cera entre as muitas que ali se enfileiravam, chamou a atenção de Flamínio com umas simples palavras: reconheces? Sim, respondeu o amigo estremecendo. Reconheço esta efígie. Trata-se de Públio Lentulus Sura, teu bisavô paterno, estrangulado há quase um século na Revolução de Catilina. Olha, gente, aqui então ele ainda tinha uma estátua que era como se guardava não tinha fotografia, não tinha máquina fotográfica, era desse jeito que se guardava para se ter uma imagem dos antepassados. Então essa efígie do bisavô dele, ele reconhece, o amigo também
o Flamínio também reconheceu que era o bisavô dele, paterno, que foi estrangulado. E como é que ele se viu no sonho sendo morto depois que a revolta que eles estavam tramando, ele e o Catilina, e a equipe do Catilina foi desfeita por Cícero. Então, foi dessa forma. E ele continua então. Faz precisamente 94 anos que o pai de meu avô foi eliminado nessas tremendas circunstâncias, exclamou Públio com ênfase, como quem está de posse de toda a verdade. Repara bem os traços desta figura para verificares a semelhança perfeita que existe entre mim e esse longínquo antepassado. Não estaria aqui a chave do meu sonho doloroso? Ou seja, aquela desconfiança que eu tive ali. Era um antepassado dele que viveu, que morreu há exatos 94 anos, ele tá precisando aqui. E esse antepassado dele, no sonho, era ele. E aí aqui a efígie, a forma, a estatuazinha do antepassado dele, do bisavô dele, pai do pai dele, era a cara dele. O nobre Patrício observou a notável identidade de traços fisionômicos daquela efígie morta com o semblante do amigo presente. Suas vacilações atingiram o auge em face daquelas demonstrações alucinantes. Ia elucidar o assunto, encarecendo a questão da linhagem e da hereditariedade. Mas o interlocutor, como se adivinhasse os mínimos detalhes das dúvidas dele, antecipou o julgamento, exclamando: eu também participei de todas as hesitações que ferem o teu raciocínio, lutando contra a razão, antes de aceitar a tese de nossas conversações desta noite. A semelhança pela imagem, ainda a mais extrema, é natural e é possível. Isto, porém, não me satisfaz plenamente. Expedi nesses últimos dias um dos servos de nossa casa à Taormina, em cujas adjacências possuímos a antiga habitação, onde se guardava o arquivo do instinto que fiz transportar para aqui. Então ele mandou que se buscasse o arquivo também do avô dele, para ver o que ele encontraria, já que a semelhança, já que era o bisavô do bisavô, seria normal, tá? Era da família. E num movimento de quem estava certo de todos os seus conceitos, revirava nas mãos nervosas vários documentos, exclamando: repara estes papiros, são notas do meu bisavô acerca dos projetos dele no consulado. Encontrei neste acervo de pergaminhos diversas minutas de sentenças de morte, as quais já havia observado nas minhas digressões do sonho inexplicável. Confronta estas letras, não se parece com as minhas? Que desejaríamos mais além destas provas caligráficas? Há muitos dias vivo este obscuro dilema no íntimo do coração. Serei eu, Públio Lentulus Sura, reencarnado? Ele então faz o caminho todo, ele então consegue perceber tudo, porém ele precisa de uma assinatura, ele precisa de alguém que ratifique isso, que diga a ele: não é isso mesmo, tá certo, era você ali do lado do Catilina, era você participando de todas aquelas crueldades, era você participando de tudo aquilo. O sonho é uma realidade que aconteceu no passado, você voltou no passado e se viu ali, era você, o seu bisavô era você. Mas aí ele pergunta para o amigo. Flamínio Severus deixou pender a fronte com indisfarçável inquietação e indizível amargura. Ele estava inquieto e amargurado porque ele via que as provas que o amigo estava apresentando eram irrefutáveis. Ele podia buscar como dizer que não era real, mas no íntimo dele ele sabia que era. Numerosas haviam sido as provas da lucidez e da lógica do amigo. Tudo conspirava para que o seu castelo de explicações desmoronasse fragorosamente,
diante dos fatos consumados, mas procuraria novas forças a fim de salvaguardar o patrimônio das crenças e tradições dos seus maiores, tentando esclarecer o espírito do companheiro de tantos anos. Ou seja, ele estava vendo que as explicações dele poderiam até caírem todas por terra, mas ele ia tentar ainda em nome para manter as crenças e tradições dos maiores, aquilo que até agora ele tinha trazido como certo na vida dele. Meu amigo murmurou abraçando-o. Concordo contigo em face destes acontecimentos alucinantes. O fato é dos que empolgam o espírito mais frio, mas não podemos arriscar nossas responsabilidades no rumo incerto das primeiras impressões. Se ele nos parece a realidade, existem as realidades imediatas e positivas, aguardando o nosso concurso ativo. Considerando as tuas ponderações e acreditando mesmo na veracidade do fenômeno, não acredito que devamos mergulhar o raciocínio nestes assuntos misteriosos e transcendentes. Sou avesso a essas perquirições, certamente em virtude das minhas experiências da vida prática. Concordando de modo geral com teu ponto de vista, recomendo-te não estendê-lo, além do círculo de nossa intimidade fraternal. Mesmo porque, não obstante a propriedade de conceitos com que me dás testemunho da tua lucidez, sinto-te cansado e abatido nesse torvelinho de trabalhos do ambiente doméstico e social. Então ali ele vindo bem, de forma bem cautelosa, dizendo a ele que esses assuntos são misteriosos e transcendentes e que ele é contra ficar averiguando, ficar fuçando, e que ele diz também que isso não deve ser levado, sair dali do círculo íntimo deles, até porque ele sabe que ele está lúcido, mas ele deixa aqui nas entrelinhas que ele pode até ser considerado como louco e que ele está, na verdade, cansado e abatido. E que isso, então, justificaria, quem sabe, essas como diz, como a minha mãe dizia, essas variações que ele está tendo. Fez uma pausa nas suas observações comovidas, como quem raciocinasse procurando recurso eficaz para remediar a situação, e sugeriu com doçura: poderias descansar um pouco na Palestina, levando a família para essa estação de repouso. Existem ali regiões de clima adorável que operariam talvez a cura da tua filhinha, restabelecendo simultaneamente as tuas forças orgânicas. Quem sabe, esquecerias o tumulto da cidade, regressando mais tarde ao nosso meio com energias novas. O atual procurador da Judéia é nosso amigo. Poderíamos harmonizar vários problemas do nosso interesse e de nossas funções, enquanto não me seria difícil obter do imperador dispensa dos teus trabalhos no Senado, de modo a que continuasses recebendo os subsídios do Estado, enquanto permanecesses na Judéia. Que julgas a respeito? Poderias partir tranquilo, pois eu tomaria a meu cargo a direção de todos os teus negócios em Roma, zelando pelos teus interesses e pelas tuas propriedades. Então aqui ele trazendo a solução. O que ele tem é cansaço, aquelas coisas que ele está tendo é porque ele está muito preocupado com a filha dele, com a situação. Aí então ele sugere que ele vá para um outro local onde o clima é adorável, pode ser bom para o restabelecimento da filha doente dele, e ele organiza tudo atrás das cortinas. Ele organiza tudo para que ele possa ir, continuar recebendo os subsídios dele, os negócios dele vão ser cuidados. Então ele pergunta para ele o que é que ele pensa disso. Públio deixou transparecer no olhar uma chama de esperança, e como quem estivesse examinando intimamente todas as razões favoráveis ou contrárias à execução do projeto, ponderou: a ideia é providencial e generosa,
mas a saúde de Lívia não me autoriza a tomar uma resolução pronta e definitiva. Por quê? Esperamos para breve o segundo rebento do nosso lar. E quando esperas esse advento? Dentro de 6 meses. Interessa-te a viagem depois do inverno próximo? Sim. Pois bem, estarás então na Judéia precisamente daqui a 1 ano. Então aqui ele disse que não poderia no momento, porém aceitou ir para o próximo inverno, ou seja, em 1 ano, já que eles estavam ali chegando no inverno, estavam ali no final da primavera, chegando no inverno desse ano. Os 2 amigos reconheceram que a palestra havia sido longa. Cessara o aguaceiro. O firmamento esplendia de constelações lavadas e límpidas. Iniciara-se já o tráfego das carroças barulhentas, com os gritos pouco amáveis dos condutores, porque na Roma imperial as horas do dia eram reservadas, de modo absoluto, ao tráfego dos palanquins patrícios e ao movimento dos pedestres. Então, é como nos dias de hoje, o tráfego dos carros, dos automóveis. Então, nessa época, eram as carroças barulhentas, as bigas, não é isso? Que eram para o tráfego dos palanquins, que eu deixo para vocês aqui para ver depois o que significa, dos palanquins patrícios, que são, então, que é o título, então, eles eram patrícios, eram os políticos, os senadores, e ao movimento dos pedestres. Flamínio despediu-se comovidamente do amigo, retomando a liteira suntuosa com o auxílio de seus escravos Prestos e Hercúleos. Públio Lentulus, tão logo se viu só, encaminhou-se ao terraço onde corriam céleres as brisas da noite alta. À claridade do luar opulento, contemplou o casario romano espalhado pelas colinas sagradas da cidade gloriosa. Espraiou os olhos na paisagem noturna, considerando os problemas profundos da vida e da alma, deixando pender a fronte entristecido. Incoercível tristeza dominava-lhe o ânimo voluntarioso e sensível, enquanto uma onda de amor próprio e de orgulho lhe sopitava as lágrimas íntimas do coração atormentado por angustiosos pensamentos. Ou seja, apesar de eles terem encontrado uma solução, entre aspas, para tudo aquilo que ele estava acontecendo, para o sonho que ele teve, o amigo então sugeriu esse tempo de férias, que é porque ele estava cansado, ele, depois que o amigo partiu, ele continua triste, tendo o ânimo abatido, e ele estava até uma onda de amor próprio e de orgulho, lhe sopitava as lágrimas íntimas do coração. Ou seja, ele estava ali lutando contra ele próprio. E aí, então, é dessa forma que se conclui esse primeiro capítulo, que foi intitulado Os Amigos. O segundo capítulo, então, será Um Escravo. O título desse segundo capítulo, Um Escravo. Então, nós terminamos aqui deixando o Públio Lentulus ali, então, entregue aos pensamentos dele, entregue a essa luta que ele mantinha com ele mesmo, ali, sem saber como é que atitude tomar. E a gente vai ver no decorrer do livro que infelizmente ele não se despertou, ele foi tomando as atitudes exatamente aquelas que ele não deveria ter tomado. Essa então é a história de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, contada aqui nesse livro há 2000 anos, dictada pelo próprio Emmanuel e psicografada por Chico Xavier, e que traz então aí essa forma de ajuda que Emmanuel traz para a gente, mostrando para a gente onde foi que ele tropeçou, quantas vezes ele caiu, quanto ele sofreu, para que a gente não passe pelo mesmo. Então é essa prova de amor de Emmanuel, essa prova de amor de Jesus Cristo que permitiu que ele nos trouxesse, então, e por isso eu agradeço muito a Jesus Cristo. E ele diz que Jesus Cristo há de compensar a cota de esforço amigo e sincero que me prestastes, e que a sua infinita misericórdia vos abençoe, é a minha oração de sempre. É isso aqui, é o Emmanuel, então,
agradecendo aos amigos espíritas daquela época, antes do livro ter sido ditado. Então, gente, eu fico super feliz que vocês tenham vindo comigo até aqui. Muito obrigada mesmo. Agradeço você que compartilhou esse livro grandioso. Agradeço a você que curtiu o vídeo, você que se inscreveu no canal, que me mandou uma mensagem. Se você quiser ver os outros livros que eu fiz dele, o Paulo e Estevão e o Boa Nova, eu deixo aqui ao longo desse vídeo para vocês verem na playlist, tá bom? Que é essa série que eu faço nos finais de semana, então vai continuar agora com esse livro, que é a história então de Emmanuel, trazida por Chico Xavier, ditada pelo próprio Emmanuel, como uma prova de amor de Deus para conosco. Tá bom, gente? Eu fico super feliz por vocês que estejam vindo comigo. Espero contar com vocês para que nós possamos então entrar no segundo capítulo. Obrigada, tchau.